maioria desses ensinamentos nós vamos encontrar em 1 Coríntios e 2 Coríntios, de fato. Por quê, pastor? Porque a igreja de Corinto era aquela igreja, vamos dizer assim, trabalhosa, aquela igreja que era calo assim na vida do apóstolo, mas ele amava aquela igreja. Ele amava a igreja de Corinto, mas não era fácil. Né? Então, 1 Coríntios, no capítulo 3, lá no verso 16, 3,16. Amém? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o que, irmãos? Sagrado. Nós somos templo de quê? Do Espírito Santo. Primeiro ponto. Espírito só se comunica com Espírito. Então eu sou o templo do Espírito Santo. Sou morada. Sou casa para Ele. Então o Espírito Santo não vai querer de você e de mim apenas um invólucro. Eu vou para aquele invólucro ali que ele usa Natura. Olha eu fazendo propaganda, né? Eu vou para aquele invólucro ali porque fez uma plástica. Eu vou para aquele invólucro porque colocou Botox. O Espírito Santo não vai fazer essas diferenciações, essas acepções de maneira nenhuma. Ele vai querer, de fato, habitar naquele que é templo. E eu preciso ser templo, eu preciso ser casa e você precisa ser casa. O Espírito não iria habitar em algo vazio. E aí eu tenho o meu espírito. A parte invisível de Enilson e você tem a sua. E o entrelace é isso. É o Espírito de Deus com o seu Espírito. Amém, irmão? Você entendeu até aí? Por isso que Paulo está dizendo, vocês estão esquecendo, é uma indagação. É uma pergunta que ele faz, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês estão brincando, igreja de Corinto? Como pode vocês, na hora da ceia do Senhor, que é para relembrar aquele momento de morte vicária de Jesus Cristo, vocês com altercações tolas dentro da igreja, brigando por conta do local. Esse banco aqui é da minha família. Brigando por conta do pão que trouxeram. Estão praticando a gula. Isso aqui é símbolo. Chega ao ponto que o apóstolo precisa dizer, vocês que têm fome, um bocado de amundiçado, aqui no nosso Nordeste todo mundo sabe. Alguém que estiver vendo pela internet lá fora pode saber. O que é isso que o pastor está dizendo? Mas aqui nós sabemos, né? Seu amundiçado. Ou não era assim que os nossos pais diziam? Botava na mesa, a gente pegava primeiro do que os outros. Ei, deixa de ser amundiçado. E Paulo disse isso. Quem tem fome, coma onde? Em casa. Eles comam em casa. Não vamos fazer isso aqui na igreja. Então eu preciso estar com esse espírito polido, para que haja, irmãos, essa sintonia com o Espírito de Deus. Todos os crentes autênticos são possuidores do Espírito de Deus. Embora uns e outros possuam em graus diversos. Se é um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo, tem que ter esse Espírito de Deus morando, fazendo a sintonia com o seu Espírito, nos orientando. Sabe aquele momento que a palavra chega aqui e você diz, Senhor, muito obrigado. Eu não destilei esse veneno. Quando estamos sintonizados, o Espírito nos ajuda a isso. Porque se não tivesse a sintonia do nosso Espírito com o Espírito de Deus, o apóstolo adverte, cuidado. Há uma guerra dentro de vocês. Literalmente ele diz isso. A carne faz o quê?
milita. Contra quem? E o espírito? E o que é milita? Briga, guerreia. Hã? A vontade própria do Enilson, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não tem nada não, a gente decora algumas palavras. Quando eu me encontrar com fulano, deixa eu ver, vai ser assim ou não é? Vou dizer desse jeito, eu não tenho papo aonde, irmãos? E lá em Tiago, a epístolazinha pequenininha, escrita para crente, né? Específica, Tiago é específico para crente. E esse Tiago que escreveu, Tiago, irmão de Jesus, viu? Não foi o outro Tiago, apóstolo, não. Tiago foi o primeiro que morreu morte de espada. Então, Tiago escreve e já faz a advertência. Cuidado com o quê? Com a língua. Aí a gente fica planejando, quer dizer, eu vou despejar, vou dizer, contrariando assim a palavra de Deus. Vamos dizendo, olha, cuidado, é uma briga. Deixa a carne vencer, não. Carne brigando contra o espírito contra a carne. E a gente precisa ter esse cuidado, irmãos. Então, o crente autêntico, ele tem isso, que é o Espírito Santo dentro do seu coração. Confirme aí em Romanos, por gentileza, volta um pouquinho atrás, a gente vai voltar em Coríntios aí, mas Romanos capítulo 8, um pouquinho atrás aí. Alguém pode ler aí, viu? Hoje é culto de doutrina. Quem achou? 8, 9. Romanos 8, capítulo 8, verso 9. Autoexplicativo. Esse versículo aí não tem o que a gente explicar. Ele tem, irmãos? Coadunando aí com o que nós acabamos de explicar. Vós, porém, não estáis em quê? Na carne. Será? Muitas das nossas atitudes, nossos atos, não é? Vós não estáis na carne. No trânsito, aquela trancada que a gente levou, aquele cara que veio e tomou a frente. Olha, eu lembro-me de um episódio comigo, pastor, viu? Não estou falando há muitos anos atrás, não. Eu sou pastor há 20 anos, isso faz uns 15. Estava indo para João Pessoa e ali no Cajá houve um engarrafamento. Ih, que engarrafamento. Nós aqui não somos acostumados com engarrafamento, né? Os irmãos sabem, semana passada eu estava em São Paulo, vim dirigindo 2.850 quilômetros, uma loucura. E aí, aquele engarrafamento, eu disse, meu Deus, e o que é que aconteceu? E devagarzinho, e tinha que resolver algo devagarzinho. O que é que os abençoados começam a fazer? Pega o seu carro, os, abre aspas, desenrolado, os tampa de cruz, né? Começa a passar pelo acostamento ali na direita. Eu digo, eu não acredito não que esse cara vai fazer isso. A gente está aqui seguindo devagarzinho, parava, seguindo devagarzinho, e só os caras, tchu, tchu. Eu digo, mas meu Deus do Senhor. Olha pelo retrovisor, lá vem outro. Eu digo, espera aí que eu corto isso. Peguei a minha caminhonete e fiquei entre o acostamento e a coisa assim, para se você vai ficar, disse, vou. É nisso não acredito, vou ficar. Eu quero ver agora eles passar. Não era para ser essa a minha atitude. Minha atitude era obedecer, ficar ali e deixar que os outros. Aliás, vale salientar para os abençoados, que são motoristas, que uma das multas mais caras é as que cortam pelo acostamento ou trafega no acostamento. Salvo engano, parece que é R$ 1.800. Não sei. Mas tem um bocado, principalmente de moto, fazendo isso. E eu fiquei ali, e outro ficou atrás, segurei aquilo, eu disse, isso não é atitude para uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em comunhão com o seu Espírito. Eu estou agindo pela carne, eu estou me enfurecendo com esses caras. E depois de um certo tempo, voltei. Então, irmão, se a gente não prestar atenção nisso, não pedir força a Deus, a gente faz coisas que não deveríamos fazer. Como eu contei exemplo anterior, não sei se foi a última quinta-feira que eu preguei, ou no domingo, não lembro. Aquela questão de soltar o burro. Não sei se eu falei para os irmãos. Bom, foi na Assembleia de Deus que eu preguei domingo retrasado à noite. Aí eu dei esse exemplo, então vou dar para os irmãos.
duas famílias amigas de muito tempo, seus sítios lá vizinhos, é uma harmonia. Mas Satanás não quer ver ninguém o quê? Em paz. Não quer ver em paz, não quer ver o seu espírito em paz com o Espírito de Deus. E lá Satanás foi e soltou um burro do vizinho. Soltou. O burro passou por cercado do outro vizinho e comeu a sua plantação, suas espigas. E o vizinho, quando viu aquilo, já começou a confusão. E logo o menino correu e disse: pai, sabe de quem é esse burro? De quem é esse? Seu fulano aí. Não acredito, não. Olhar, tomar satisfação por causa do burro. Não, mas foi um acidente que conversa vai, conversa vem, um puxou uma faca, matou o outro. Quando o filho chegou, quem matou o papai? Seu fulano aí de frente por causa do burro. O filho foi lá e uma briga com outro filho, matou um dos filhos do outro. A confusão se instaurou. As famílias começaram a brigar. Sei que para encurtar, irmãos, mais de 8 mortes nessa situação. Mas sabe qual é o problema? Que o anjo chegou para Satanás e disse: você causou todo este o quê? Este caos. Por que você é tão mau? Eles, eu? E você me chamando de mau? Eu não fiz nada. Fez, você causou toda esta situação. Eu mesmo não. Eu só fiz soltar o burro. Eles foi quem mataram ao outro. Você entendeu? Diga amém aí, meu irmão. Às vezes nós estamos, irmãos, fazendo o papel de soltar o quê? O burro. Diz só uma bobagem no sinal. Seu isso, porque você fez isso, o outro cara está armado, está lá com um problema, uma situação na casa dele, sei lá o que é que ele vem passando, de repente ele vai, encosta no teu carro. Será que você já viu reportagem quanto a isso ou não? O cara disse, foi só uma palavrinha que fulano disse, olha o que deu. Segura o burro, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos segurar esse burro, porque de vez em quando dá vontade da gente o quê? Soltar. E quando se solta o burro, a situação se alastra. Quando o nosso espírito está em comunhão com o Espírito de Deus, não acontece. Por isso que aos Romanos, Paulo está dizendo, vós, porém, não estáis em quê? Na carne. Então, vocês não estão. Mas no Espírito. Que palavra linda. Mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Ele disse, você só está no Espírito, irmão, se o Espírito de Deus habitar em quem? Vós. Se não tiver com o Espírito de Deus. E aí eu sou repetitivo nesse exemplo, né? Usando a lei de Newton, a segunda lei, na física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Por isso que Paulo diz, se de fato você está com o Espírito de Deus. Porque muitas das vezes não está com o Espírito de Deus. Satanás também é o quê? Espírito. Satanás é espírito. Quem dera Satanás se apresentasse para a gente como o Satanás lá do Alto da Compadecida. A gente via ele de longe, não é? Vixe, lá vem ele, não quero nem conversa. Quem dera fosse assim. Mas não vai se apresentar nunca, jamais desta forma. Eu digo com dor no coração, Satanás está sentando nas nossas bancadas de nossas igrejas, está sentando nas bancadas dos nossos púlpitos, e Satanás, muitas das vezes, está utilizando os nossos púlpitos. É dolorido de ouvir. Mas quem somos nós? Apenas a Igreja Congregacional Central, apenas um mero pastor. Ele fez isso na Igreja de Jesus Cristo, gente. Ele não vai incitar a mim, a você, aos membros dessa igreja, pastores dessa igreja, porque ele não vai incitar. Essa é a finalidade dele. E não, repito, ele tem inveja. Tem inveja. É um dos adjetivos, das qualidades dele, invejoso. Por quê? Porque ele não pode voltar a morar onde? No céu. Tem gente que não atina para isso. Ele não pode, ele foi expulso de lá. Aí olha para Ismael, olha para Márcia, olha para Márcio Daniel, olha para Nilson. Olha para Ademir, e esses aí vão
para lá. E eu não tenho mais. E ele conhece. Não é? Ele conhece. Estou ferrado. Né? Por isso que, quando a gente lê em Isaías, ouviu aquela pregação, eu disse, estou ferrado, eu sou um homem de lábios impuros, olha onde eu habito. Mas aí Deus pode nos renovar. E Satanás não tem esta oportunidade. Então, nós precisamos, irmãos, estar com o nosso espírito pronto. Então, Paulo diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Interessante que ele usa Deus e usa o nome Cristo, e nós que cremos na Trindade Santa, não é? Então, um irmão me indagou uma vez, pastor, eu vi um batismo ali batizando só em nome de Jesus, não disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse, não tem problema, os três são um. Né? Porque nós vamos ter resposta para isso também. Você encontra aqui em Atos dos Apóstolos, batismo em nome de Jesus. E o nome de Jesus vai simbolizar, assim, esse Deus trino. O verso 10 diz, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Por causa de quê, irmãos? Mas o Espírito é vida por causa de quê? Amém? O corpo... Aí eu falei isso para um irmão que é de uma denominação aqui, que eu não vou citar o nome por questão de ética, e até também estamos transmitindo pela internet. Mas eles fazem a apologia, fazem uma defesa muito grande de que nós não temos mais a essência pecaminosa. E a gente contenda de vez em quando. Não é uma contendazinha boa, mas eu deixo isso de lado. Eu digo aí, é o seu ponto de vista, né, a sua teologia, a minha é diferente. Eu tenho essa essência pecaminosa. Disse, mas como é que você diz que é um crente, um salvo em Jesus Cristo? Disse, mas eu convivo com essa doença. Né? Eu tenho remédio, eu tenho os meus paliativos que vou tomando até a vinda de Jesus Cristo. E ele acha ruim quando eu digo isso. Né? Se ele tiver ouvido, ele sabe do que eu estou falando. Mas nós temos essa essência pecaminosa. Mas eu tenho que entender que esse pecado está morto. Mas, irmãos, em nome de Jesus Cristo, o que é essência, o que é resiliência? Resiliência, o que é que significa? Algo que vai surgir de onde você menos espera. Quem aqui nunca viu em cima de uma casa, tendo ali o telhado, e de repente nasce quase um pé de árvore? Você já viu isso ou não? Em fresta de um lajeiro, Ismael, como a gente chama no sítio. Nasce, você diz, como é que isso nasceu aí? Vai surgindo nos muros, às vezes você vê aquela plantinha rodando. Como é que resiliência? Estava ali, de repente ele rompeu alguma coisa, até o que você acha que é anormal, está lá, e ele surge. O pecado, se a gente não cuidar, ele tem essa resiliência, ele vai ser colocado para fora. Ele precisa podar, precisa aresta, pega essas arestas e corta, em nome de Jesus Cristo, amém, irmãos? Então vou repetir o 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está o quê? Morto por conta de quê? Do pecado. O que é que vai prevalecer? O Espírito. O que é que vai prevalecer? As coisas de Deus e não a do corpo. Porque quando a do corpo prevalece, a gente ultrapassa limites. E aí, repito, não vai o mesmo corpo, né, ser ocupado pelos dois espíritos ao mesmo tempo. Nunca, jamais. E às vezes nós estamos variando, às vezes louvando a Deus e também a Satanás. Também a Satanás. Eu vinha nessa viagem e sintonizava algumas rádios, depois foi que comprei um pendrive. Então eu escutava algumas ministrações, algumas coisas que não tem nada a ver absolutamente com a palavra de Deus. E hinos também. E alguns hinos também. A gente não consegue analisar, fazer uma crítica, uma análise pela palavra de Deus e se deixa levando. Daqui a pouco a igreja está, de fato, contaminada. Ele diz, o corpo está morto do pecado, mas o Espírito é vida, por causa de quê? Da justiça. Irmãos, essa questão de sermos justos é muito séria. Nós precisamos praticar a justiça. Buscai, pois, em primeiro o quê? Lugar, o reino de quem? E o que mais? A sua justiça. E quando eu leio esse verso, eu acho lindo. Porque coisas não tem outra tradução. Coisa é coisa. Vamos se deixando levar pelas coisas.
O homem amando as coisas. Amando as coisas. Usando as pessoas. Deveríamos usar as coisas e amar as. Verdade. Dizem primeiro, mas a gente. E no contexto geral. As coisas estão nos tomando conta de nós. O exemplo do celular não pode deixar de existir. Como a gente, como já disse um pastor, o camarada esquece até de levar a Bíblia, mas o celular, não. Como a gente vicia, a gente já quer ver ali se teve algum recado, se teve alguma mensagem, se o grupo botou isso, se postou aquilo. O celular para falar. Hoje um amigo meu estranhou. Eu digo, um recado, uma coisa ali ainda vai, mas ficar batendo um papo e lá vai, eu não consigo, irmão. Eu digo, peraí, que eu vou ligar. Vou ligar. Aí liga, Orlando, vamos falar agora. Porque fica um negócio. Não é? Mas nós estamos viciados a isso. Será que não estamos sendo usados? As coisas, isso é coisa. Remanescentes, irmãos, estão indo embora. Nas nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas, no contexto geral. É uma tendência, é natural. Os velhos partirem primeiro. Vão indo. E a nova geração. Como vai ser o evangelismo da nova geração? Como vai ser os cultos? Essa pandemia também serviu para isso, para alguns irmãos que já eram um pouquinho relaxados. Ou tem os irmãos lá em casa, na casa aí assistindo, né? Mas que já gostavam do conforto do seu sofá. Hoje tem uns sofás que eu vou dizer uma coisa, viu, irmãos? Lá naquele meu prédio ali, em frente ao Verbo da Vida, Ismael, lá, vocês já viram, né? A fábrica de sofá lá, inventa sofá. Às vezes quando eu vou lá, você puxou um lá, ele só faltou falar. Puxou para cá, puxou para lá, mas virou uma cama de casal ligeiro. Não precisa mais comprar cama de casal, não, quem tem um sofá daquele. E depois deu mais um toque, o bicho fez assim, ó. Aí dá para você deitar, sentar e os pés ficar assim, feito uma montanha-russa. Digo, menina, ainda tem um braço que puxa assim, você bota um negócio, bota copo, bota... Eu digo, meu Deus, tem ABS, freio a disco, direção hidráulica, um monte de coisa. É completo, né? É o conforto. Aí alguns veem nesse conforto. E a gente já sabe que alguns anos atrás já tinha surgido e está aumentando, Márcio Daniel, os crentes desigrejados. E o engraçado é que eu já conversei com um que defende isso, e tem na minha família. Se for para ser crente feito fulano, olha o respaldo. Não é? Ele olha para os outros. Se for para ser feito fulano, que está lá na igreja cantando, louvando, dirigindo, pregando, eu prefiro o quê? Estar em casa. Leio minha Bíblia. Como fica a comunhão? A eclésia é isso, é esse ajuntamento, estarmos juntos. Não é? E aí dificulta. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, vê só, dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós o quê? Habita. Ele pega aqui o verso 11 e traz um consolo do verso 9, dizendo que corpo não serve para nada. Ele diz, mas se habita, e se você está consciente disso, se preocupe não. Ele pega esse mesmo corpo e o quê? E aí é onde Paulo vai dizer também que teremos corpos, o quê, irmãos? Transformados. Corpos glorificados. Que foi o que aconteceu com Jesus. Quando Tomé tocou, viu que não era um fantasma. Eles ficaram perplexos, mas nós vimos morrer. Como agora pode? Corpo glorificado, corpo transformado. Amém, irmãos? Todos os crentes deveriam possuir dons espirituais através do Espírito Santo. Mas isso não sucede com todos, conforme nós podemos ver aí em Romanos capítulo 12, não vou ler para não tomar tempo, né? Nos esclarece, porém, que qualquer crente que permanece no Espírito de Deus
tornas a sua habitação. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu me torno, de fato, essa habitação para Deus. Eu preciso analisar isso, não é? Na minha vida. Você precisa fazer essa análise. A igreja também, a igreja física, presta atenção nisso para não misturar, também é a habitação de Deus. Quando o quê? Quando há coletividade. A igreja sozinha é prédio, não é? Então, Jesus Cristo, a gente costuma dizer, você crê, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, que Jesus está aqui, amém, através do seu Santo Espírito, porque está composta dessa coletividade que tem irmãos que estão com esse Espírito. E aqui ele vai se alegrar em ver tantos irmãos, não é? O adorando. Em 2 Coríntios 12, 31, para a gente encerrar, lá na segunda carta, capítulo 12, vinte e um. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora, que antigamente pecaram, e não se o que, irmãos? Da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Dá uma pausa aqui. Paulo está dizendo que você pode ter o Espírito Santo de Deus, nós dizemos até agora, amém, irmãos? Ele não está isentando, dizendo que você jamais pode dar um vacilo. Eu vou chorar, eu vou ser humilhado. Por exemplo, se eu chego, as pessoas que eu doutrinei, as pessoas que eu ensinei, porque nesses meios de comunicação, de transporte que nós temos hoje, é porque nós lemos a Bíblia e parece que a gente lê com o que acontece na nossa atualidade, na contemporaneidade, pelo amor de Deus. Imaginar uma carta escrita até chegar no destinatário. Muitos se perderam, irmãos. Ele diz, Paulo escreveu 13 epístolas. Eu creio que foi mais. E cruzar oceanos, chegar, né? Então tinha toda essa dificuldade. Ele está dizendo isso com dor no coração. Já precisou chegar, eu ensinei. E de repente você é como uma professora de escola bíblica dominical, aquele menino que vinha para a igreja, junior, adolescente. De repente essa professora passa e vê ele numa praça tipo, até citar o exemplo da nossa Praça Clementino Procópio. Eu falando com uma pessoa, eu digo ali na praça, aí um disse um nome, que eu não me lembro o nome que ele usou para a praça, que eu só conheço por Clementino Procópio, eu era guri, ali tinha até uma rodinha gigante, tinha uma samaritana, uma estátua, não sei se vocês lembram, né? Praça da? Não, mas hoje, dos Noiados, Praça dos... Outro nome que eles citam também, porque lá estão... Morgação, obrigado, meu irmão. Isso mesmo, foi essa palavra que eu ouvi. Ah, lá na Praça da Morgação. Eu digo, Praça da Morgação? É Clementino Procópio. E, de fato, eu parei ali no sinal de frente para a Igreja Batista e quando olhei o coreto ali, eles dormem e comercializam. E eu fui montar uma porta de frente do outro lado de dia e olhando lá, estavam um rapaz e uma moça encostados num pé, parece que tem lá, e bem explícito assim, fazendo uso de droga. Então, o exemplo que eu estava dando aí, passa essa professora e vê aquele ex-aluno que estava aqui nos adolescentes fazendo uso disso ali. Como é que fica? É o que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo aqui. Ó. Receio. Ele está dizendo, eu estou com medo, com a dor. Indo outra vez, meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, e não se o que, irmãos? O problema não é o pecar em si, nós temos teclado isso, ensinado, o problema é o não se arrepender. Alcançar o que, irmã? Misericórdia.
se arrepende, confessa, esses alcançarão o quê? Misericórdia. E o nosso Deus é o quê, irmãos? Misericordioso. Então, irmãos, precisamos que o nosso espírito esteja em sintonia com o Espírito de Deus. Tinha muito mais coisa nesse estudo, mas não dá mais tempo hoje. Você foi abençoado, diga amém, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Que o seu espírito se revigorie, fique cheio de vigor, revigorado, e entrelace cada vez mais com o Espírito de Deus. Senhor, me dê força, me ajude, para que eu não peque, e no momento que eu pecar, eu saiba conversar contigo, possa assim alcançar as tuas misericórdias. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.